Prepare seu coração. A partir de agora, programa Bíblia Sem Arrodeio. E falou o leproso: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: quero ser limpo. E ele foi curado. A palavra de Deus de forma simples e objetiva. Como Jesus é, sem arrodeio. Como a Bíblia é, sem arrodeio. Comunicação, irmão Gilvan Silva. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror. Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus para você e sua família. Meu nome é Gilvan Silva, sou evangélico da Assembleia de Deus e este é o programa Bíblia Sem Arrodeio, onde comentamos a Bíblia de forma objetiva, clara e sem arrodeio. Lhe agradeço pela audiência, amizade e continuemos firmes. O propósito do programa Bíblia Sem Arrodeio é que eu e você leia a Bíblia diariamente. Repetirei este propósito enquanto viver, se Deus assim permitir. E sempre me alegro quando alguém fala: irmão Gilvan, estou lendo a Bíblia. Oh, alegria! Hoje comentarei Gênesis capítulo 20. Este capítulo deixa a história de Ló e retorna para Abraão. Após o episódio de Sodoma e Gomorra, Abraão partiu para a região do Negueve, onde ficava no sul, entre as cidades de Cádiz e Sur, e se estabeleceu em Gerar, que era a cidade dos filisteus. A Filístia era um reino interdependentes e suas cidades elas tinham status de estado. Gerar era um pequeno reino, mas na Filístia havia um conjunto de 5 cidades mais importantes conhecido como Pentápole dos filisteus, que eram Ascalon, Asdod, Ecrom, Gate, onde viveu Golias, e Gaza, que era a maior de todas. O Abimeleque, rei de Gerar, que figura neste episódio em que Abraão negou mais uma vez que Sara era sua esposa, por medo, não se trata de um nome próprio, mas de um título concedido aos governantes filisteus, ok? A Bíblia apresenta, inclusive, muitos casos assim. Faraó, por exemplo, que significa casa grande ou palácio elevado, era a denominação da residência do rei do Egito, e o rei acabou tomando para si. Portanto, não é o nome do rei. Abimeleque, que quer dizer meu rei é pai, era um título. César, que é atribuído muitos sentidos, cabeludo, talhado, imperador, também era um título este dos imperadores romanos. Candace, que a gente vê no livro de Atos, que pode significar incandescente ou pura, também era um título dado, nesse caso, às rainhas da Etiópia. Enfim, meu irmão, é importante a gente saber disso para a mente da gente não se embaralhar, uma vez que em vários momentos da história nos deparamos com a mesma palavra nominando reis. Vamos avançar. Gênesis capítulo 20, do 1 ao 7. Chegando então em Gerar, Abraão mais uma vez falou que Sara era sua irmã. Igualmente ao episódio do Egito, ele omitiu que era sua esposa. O que caracterizou, meu irmão, falha de postura foi a intenção e a motivação dele. Abraão negou intencionalmente e por medo e não pensou na integridade da esposa, entendeu? O rei Abimeleque, então, mandou buscar Sara para morar num palácio e sua intenção era fazer dela sua mulher. A Bíblia diz que Sara era muito bonita. Mais uma vez, meu irmão, o Deus que não permite que seus planos sejam impedidos, interviu em favor de Abraão. Ele veio a Abimeleque em sonho e já foi direto, sem arrodeio. Ele não arrodeou. Você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Abimeleque ainda não havia tocado em Sara e argumentou: Senhor, destruirias um povo inocente? Ele mesmo falou que era sua irmã e ela confirmou. E eu trouxe ela com o coração inocente, ou seja, sem saber. É lindo, meu irmão, quando o camarada cai em si e argumenta segura, de forma tranquila. O Senhor então mandou Abimeleque devolver Sara.
afirmou que estava evitando ele pecar contra a sua santidade, veja só, e revelou que Abraão era profeta e iria orar em favor da vida dele. O profeta é um porta-voz de uma divindade. Eu não vejo, meu irmão, necessidade de alguém afirmar assim em tom enérgico, sabe? Sou profeta de Deus para a sua vida, no claro receio de ser desacreditado ou para autenticar sua fala. Ninguém é menino, sabe? Não é a fala de Deus que a pessoa quer autenticar, que esta já é autenticada no trono. Isso pode ser meninice ou ausência de temor do Senhor. Gênesis capítulo 20, versículo do 8 a 18, só tem 18 versículos, né? De manhã cedinho, Abimeleque convocou os seus conselheiros e ficaram todos tremendo de medo, meu irmão. Certamente, o tom de Abimeleque já passava este pavor. Quando Deus fala, meu irmão, a terra treme e até o doido se ajeita. Ao invés de Abimeleque matar Abraão para ficar com Sara, afinal ele havia se encantado no primeiro momento, ele chamou Abraão para um diálogo e mansinho perguntou: em que pequei contra você para trazer tamanha culpa sobre mim e sobre meu reino? Isso não se faz. Por que você fez isso? Aí Abraão ele foi honesto e confessou o seu medo. Eu imaginei comigo mesmo que ninguém aqui temia a Deus. Veja como o coração é traiçoeiro, meu irmão. E iriam me matar para ficar com minha mulher. Na continuação, Abraão revelou que, na verdade, Sara era sua irmã, por parte de pai, e que acabaram se casando. Veja só, Abraão atendeu ao chamado divino, mas quando saiu com a esposa, com Ló e seus bens, ele já pediu para Sara confirmar que eles eram irmãos. Até aí tudo bem, né? Mas sua intenção era omitir que eram casados. Pior, ele disse para Sara que assim, ou seja, dessa forma, ela provaria sua lealdade a ele. Pedro destaca a obediência de Sara quando diz que Sara obedecia a Abraão e o chamava Senhor. 1 de Pedro 3,6. Você pode até nem entender, como eu também, mas naquela cultura os valores eram outros e não era comum a mulher discordar do marido. Tem mais, isso não tornava as mulheres infelizes ou com sentimento de subserviência, não. Era uma questão cultural. Na despedida de Abraão, Deus moveu o coração de Abimeleque e ele presenteou Abraão com gados, escravos e lhe devolveu Sara, sua mulher. E ainda ofereceu, meu irmão, qualquer lugar nas terras que compreendiam o território de Gerar para Abraão escolher onde quisesse morar. Quando Deus tem negócio com alguém, meu irmão, e quer fazer, ele faz assim. Mas isso não significa que o critério posses, riquezas, é a única forma de Deus abençoar. Não, não e não. Nos lembremos dos apóstolos de Cristo. Como uma forma de reparar a ofensa e declarar sua inocência, Abimeleque deu para Abraão quase 12 quilos de prata, meu irmão, ainda. Deus havia mudado o coração de Abimeleque e ele já não se posicionava com a razão. Quando o coração é quebrantado, o homem modifica sua escala de valores e até deixa de lado esse negócio de eu tenho razão, eu estou certo. Ora, o coração do servo é resignado, meu irmão. Isso. Abraão, então, orou ao Senhor para curar Abimeleque, sua esposa e suas servas, uma vez que Deus havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque. Tudo por causa dele ter trazido Sara para morar num palácio. Veja só, por essas coisas, meu irmão, que só se entende o nível da justiça de Deus de forma espiritual. Na forma natural, racional, humana, ninguém consideraria um desfecho desse como justiça. Mas a justiça do Deus justo confunde as mentes sábias do mundo. Oremos ao Senhor. Meu Senhor,
nos dá da tua graça e do teu amor para entendermos as profundezas dos princípios, dos teus princípios, em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror.